Opa, estamos de volta rapidinho, né? Estamos a toda prova aqui no nosso programa. Lembrando que a promoção da semana irresistível continua no Kinoplex Vale Sul. De segunda até quarta-feira, gente, os ingressos são a partir de R$ 4,00 a meia entrada 2D e R$ 5,00 a meia entrada 3D. Gostou, né? E se você é cliente titular do cartão Itaúcard, paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. Show de bola, né? E as estreias dessa semana são a comédia Casamento Grego 2. Essa já me falaram que é demais. Você assistiu, Tânio Carmo? Muito bom, recomendo. Show de bola. Assisti lá no Vale Sul, sexta-feira, no Kinoplex. Ó, então, já sabe, né? A gente tem que ver também pra gente dar nossa opinião. E também tem a animação Norme e os incríveis, aliás, e os invencíveis. Consulte a programação completíssima e a classificação indicativa em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo para você aproveitar com a sua família, com seus amigos, com a sua namorada e fazer aquela média boa, né? Seguinte, vamos falar de futebol. O Taubaté perdeu ontem pela última rodada da fase de classificação da Série A2 e agora vai enfrentar o Barretos, que será o seu adversário nas quartas de final. Veja aí como foi o jogo. Com o objetivo de se manter entre os 4 primeiros colocados da Série A2, o Burrão entrou em campo contra o São Caetano com 7 desfalques. Mas isso não atrapalhou os planos da equipe, que abriu o placar logo aos 3 minutos. Matheus Borges fez bom passe para Jorge Mauá, que entrou na área e tocou na saída do goleiro. 1-0 Taubaté. Mas o Azulão reagiu e empatou aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio, a zaga do Taubaté parou e deixou livre o atacante Jô, que cabeceou a bola para o gol. O Alveazul não se abateu. Aos 15 minutos, Mineiro e Kaique fizeram boa jogada. O volante chutou cruzado e Júlio Madureira fez o segundo do Taubaté. E o jogo seguiu no toma lá da cá. 2 minutos depois, Thiago Pereira chutou com efeito pelo lado esquerdo e encobriu o goleiro Maurício. A virada do Azulão aconteceu em rápido contra-ataque. A zaga do Taubaté deu espaços e Thiago Pereira, em ótimo chute, fez o terceiro. No início do segundo tempo, São Caetano ampliou. Daniel Costa fez ótima assistência para Jô, que superou o zagueiro Léo e chutou na saída do goleiro. Foi o quarto do São Caetano. O Taubaté não desistiu e aos 11 minutos, Júlio Madureira entrou na área e foi derrubado. Pênalti que foi cobrado com força pelo atacante. Burrão criou ainda boas chances em busca do empate, mas o goleiro Renan evitou. Placar final, São Caetano 4, Taubaté 3. Com a derrota, o Burro da Central terminou a fase de classificação em 5º lugar com 32 pontos e perdeu a vantagem de decidir em casa uma vaga na semifinal. O adversário nas quartas é o Barretos, que chegou à 4ª posição também com 32 pontos após vitória sobre o Guarani em Campinas por 2-0. A primeira partida das quartas de final será em Taubaté e a segunda na cidade de Barretos. As datas e horários vão ser definidos amanhã em Conselho Arbitral na Federação Paulista de Futebol. E aqui no nosso Facebook, muita gente participando. José Coelho, uma ótima segunda-feira a todos. Dali Burrão, Isaías Oliveira, boa tarde, pra cima deles Burrão, rumo ao título Taubaté. E aqui o André Alves de Campos Alves, Antônio Carlos, perguntando o seguinte: será que o Taubaté vai se classificar decidindo em Barretos? Um jogo de primeira é lindo, mas com muitas falhas não deu, né? E agora, Antônio Carlos? Se você pegar um exemplo assim, André, do Santos de 2002, Claudio Nicolini vai adorar isso, o Santos se classificou em 8º lugar no Brasil, o Taubaté se classificou em quinto. Aí ele pegou na primeira fase o São Paulo, primeiro jogo em casa, segundo fora, passou. Aí pegou o Grêmio, primeiro jogo em casa, segundo fora, passou. Aí pegou o Corinthians, primeiro jogo em casa, segundo fora, passou. Quer dizer, não é porque faz o segundo jogo fora, se fosse tudo matemático, então não precisava nem jogar, né? Os 4 primeiros já estariam classificados. É bom lembrar que o Taubaté, André, subiu na Série A3 para a Série A2 em Barretos no ano passado, quando o Ito Rock poupou o time inteiro. Que a nossa querida Rita Cássia, que manja muito bem de futebol também. E aí ele ganhou lá em Barretos numa quarta-noite, aí o time já chegou aqui classificado, jogou no domingo já para fazer a final, garantido na final do campeonato, subiu em Barretos. E o Barretos é um time complicado, o Wilson Tadei, que está lá, é um bom técnico, pegou o time desse ano, faz um bom trabalho, ele é de lá, ele é de perto lá, mas está sempre com o Barretos. É um adversário complicado. O fato de fazer o primeiro jogo em casa, Andressa, é como no vôlei que a gente estava comentando, só que são só 2 jogos, né? Não tem aquele terceiro jogo. Então, você tem que fazer a sua parte e ganhar o primeiro jogo. Não é que se você não ganha o primeiro, você não vai conseguir se classificar num segundo jogo. Você vai pegar as histórias aí de mata-mata, você vai ver quantos times não ganharam o primeiro jogo em casa e foram buscar fora. Fica mais difícil. Isso é claro, é inevitável. Agora,
o Taubaté, do jeito que está jogando, a derrota ontem não. Seria melhor que não perdesse, claro, seria melhor que ficasse em quarto lugar. Poucos acreditavam que o Barretos fosse ganhar do Guarani, eliminou o Guarani, tirou o Bugre do campeonato. Fez 2-0. Isso dá moral para o time, né? Logicamente que vem. Agora tem um detalhe bom para todo mundo. Todos os times terão essa semana inteirinha livre para treinar, coisa que não aconteceu no campeonato inteiro. Mesmo porque, se não me engano, o Taubaté entrou em campo contra o São Caetano com quase 7 jogadores. Desfalques, poupando jogador e tal. O Ito Roque não olhou, assim, não tinha o desespero de ganhar. A rodada poderia favorecer. Caiu uma posição. Então, quer dizer, tem que jogar. Como disse o Bruno aí na matéria, amanhã a federação determina, vai ser em Taubaté o primeiro jogo, se vai ser sábado, vai ser domingo, vamos ver. Provavelmente já nesse final de semana, outro jogo só no outro domingo. Final de semana, Isso né? é definido, isso já está certo. Aí é fazer a parte da torcida, lotar o Joaquinzão no jogo do fim de semana, ganhar em casa, de preferência, se fala com 2 gols de diferença, uma vantagem. O importante é ganhar. E aí partir para a briga. Está na briga, aberto o campeonato, tem chances. Claro que Bragantino e São Caetano estão, a gente vê pelo longo do campeonato, André, num patamar um pouco superior, até pelo dinheiro que tem, pela condição de trabalho. Mas que o Taubaté tem uma chance grande. Faltam 4 jogos. Se ele passar pelo Barretos, ele vai fazer depois mais 2 jogos, que serão os jogos do acesso. Mas tem que pensar primeiro no Barretos, isso é claro. Tá certo. Aqui no nosso Facebook, muita gente participando. Patrick Xavier, Wilson Gonçalves, Augusto Borges, Kleber Luiz Inês, o Marcelo Couto, Luiz Guimarães, Leonardo Monteiro. Muita gente também falando do São José Esporte Clube, que foi rebaixado. Inclusive, esse é o nosso assunto daqui a pouquinho para você aqui no nosso programa. Você não sai daí que a gente já volta.